Boa noite a todos que já estão conosco presentes. E nós louvamos e glorificamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, que é maravilhoso, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Estamos aqui em mais uma live nessa noite de sábado de treinamento do nosso GT4. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor nosso Deus. Vamos então darmos continuidade. Essa noite eu quero falar sobre a importância da conexão. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos continuar. Vamos continuar com esse tema, falar a respeito desse tema. Você está vendo aí na sua tela a importância da conexão. Atos, capítulo 2, versículo 47, você pode ver aí, ok? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então hoje é o nosso culto do GT4, o nosso culto online, nosso treinamento. Essa sigla que você está vendo aí, GT, significa Grupo de Treinamento. É baseado em 4 princípios que nós trabalhamos, que é a conscientização. Nós levamos as pessoas a se conscientizarem a respeito da sua vida cristã, da sua responsabilidade enquanto igreja, enquanto cristãos, do treinamento, da motivação e do envolvimento. Então, o GT4, ele engloba essas 4 vertentes. É a conscientização, o treinamento, a motivação e o envolvimento. E eu quero falar hoje sobre a importância da conexão nas nossas vidas, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo e também na primeira etapa do retorno ao novo normal, essa nova vida que cada um de nós iremos viver. Qual o mundo que nós iremos encontrar? Qual a forma e o estilo de vida que será necessário nós vivermos? E eu quero, então, desenvolver essas 3 perguntas importantes para nós desenvolvermos, então, o nosso raciocínio nesta noite. Que tipo de liderança o mundo necessita no momento ou necessitará no futuro? Qual o líder do futuro? Que tipo de líder é esse que o mundo vai precisar? Que as igrejas irão precisar? Que a comunidade irá precisar? Que tipo de liderança é essa? Outra pergunta: que caminhos novos de formação espiritual estão nesse novo contexto? Que novos caminhos
vão surgir para nós, para você, em comunidade, na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, com a sua família. Que assuntos novos estão emergindo e que nós precisamos refletir e aprender e viver, então, esse novo estilo de vida. E outra pergunta é: quais experiências que nós já estamos vivendo juntos e que nós podemos elevar para encontrar resultados maiores? Então, como é que nós então vamos enfrentar esses novos tempos, esses novos desafios? Então, a primeira pergunta: que tipo de liderança o mundo precisa? Nós vivemos em um momento confuso da humanidade. E nesse momento, mais do que nunca, faz-se necessário a conexão, faz-se necessário o vínculo, a união, a afinidade, estar em contato uns com os outros, ajudar uns aos outros. O ser humano é um ser, por natureza, sociável. Ele precisa viver em sociedade. Ele depende dos seus pares para se desenvolver e também para sobreviver. É a interdependência. Nós somos seres que precisamos viver na interdependência. Um precisa do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos viver também na dependência. Dependência de Deus. Dependermos de Deus e interdependermos uns aos outros. O que é complicado é o homem ele ser independente, ele querer viver só e estar só no mundo. Nós não podemos funcionarmos como uma ilha. E muitas pessoas, até mesmo nesse atual contexto, estão vivendo então como ilhas. O que são ilhas? A ilha é uma parte do continente que se desprendeu, que se soltou. Uma ilha é uma pessoa, é como uma pessoa, ou uma pessoa é como uma ilha que se desprendeu do continente. O continente é a massa de pessoas, é uma grande massa de pessoas. Aliás, literalmente falando, o continente é uma grande massa de terra, cercada então por água. E trazendo para o contexto de pessoas, o continente é essa aglomeração de pessoas que estão juntas e que mantêm contato umas com as outras, que vivem em conexão e que dependem, interdependem uma das outras. E as pessoas que não estão conectadas nesse continente, elas são como ilhas que se desprenderam e que estão soltas, vivendo de forma independente. E Jesus, ele falou sobre isso. Ele olhava para as multidões e ele via as pessoas como ovelhas desgovernadas, ovelhas desgarradas, sem pastor, sem liderança, sem conexão, sem contato, sem vínculo, para ser ajudado, para ser exortado, para ser motivado na fé, na perseverança, na oração, na busca de Deus, está em contato com o corpo. A igreja, a própria igreja de Cristo, ela é ilustrada como um corpo, ele sendo cabeça, e nós, esse corpo, formamos esse corpo, de forma que uma pessoa só, ela não é igreja, ela só se torna igreja com o outro, eu só me torno igreja com o outro, com você. Por isso que Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Então isso é igreja. Pessoas vinculadas, pessoas conectadas. Não podemos ser como ilha.
Existem pessoas que são ilhas e existem, nesse nosso contexto, muitos arquipélagos. Os arquipélagos é um conjunto de ilhas espalhadas, soltas no meio de um oceano. Então nós não podemos ser como ilhas, não podemos fazer parte desses arquipélagos, mas nós precisamos ser continente. Qual o significado da palavra continente? Continente vem do latim continens mais entes. Entes é o ser, entes é o sujeito. Continens mais entes forma a palavra continentes, que significa contínuo, ininterrupto. As pessoas continentais, elas estão conectadas continuamente umas com as outras, vivendo um relacionamento ininterrupto. O continente abrange a todos. Então, esse é o significado da palavra continente, contínuo, ininterrupto. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos viver uma vida contínua, de comunhão, de conexão uns com os outros. Então, as pessoas estão assim e o mundo hoje está vivendo dessa forma. Então, o mundo de hoje carece de líderes que venham realmente fazer a diferença no mundo, nas suas comunidades. Comunidades, quando eu falo comunidades, eu estou falando de igrejas, igreja local, o bairro onde essa igreja está situada, a cidade onde essa igreja está situada. Então, isso chama-se comunidade. Então, que tipo de liderança hoje as comunidades elas necessitam, até mesmo o mundo necessita? Primeiro, o mundo necessitará de uma liderança centrada na realidade, atuando no meio em que ela vive com justiça, com verdade e em amor. Uma liderança centrada. O que é uma liderança centrada? A responsabilidade do líder. Nós, como líder, nós sempre falamos que o líder é aquele que enxerga além, é aquele que enxerga adiante, aquele que vê primeiro do que todos os demais. Ele enxerga mais longe. Daí vem a palavra supervisor, porque ele tem uma supervisão, ele tem uma visão mais abrangente dos fatos. Então, a responsabilidade do líder é descrever a realidade do contexto em que ele vive. É ele entender e decifrar essa realidade. E nós precisamos hoje descrever a realidade em que nós vivemos, descrever a realidade em que o mundo vive. Descrever, entender e decifrar esse contexto que nós estamos vivendo. Esse é o grande desafio de hoje para nós líderes, é entendermos essa realidade. O mundo requer hoje uma liderança crítica não no sentido pejorativo, mas no sentido de descrever o seu ambiente, de entender e de compreender de maneira efetiva o seu ambiente. O mundo precisa de uma liderança que tem a noção exata do peso da realidade atual. Qual o peso da realidade atual hoje do mundo? E a necessidade de acolhermos as pessoas, de termos o acolhimento deste luto coletivo. Outro dia eu falei aqui sobre o luto coletivo. Muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, estão perdendo seus amigos, estão perdendo conhecidos. Quase todos nós conhecemos alguém ou parente de alguém que perdeu a luta para a Covid. Então, muitas pessoas estão sofrendo enlutadas. Muitas pessoas estão desanimando na fé. Muitas pessoas estão realmente enfrentando problemas difíceis, traumas. Muitas dessas pessoas já carregavam os seus traumas passados. E agora,
mais traumas na vida presente. Então, nós como igreja, nós como discípulos de Cristo, como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, qual o nosso papel, então? É acolhermos essas pessoas em justiça, em verdade e em amor. É fazermos aquilo que eu falei outro dia aqui, é parar por um. Parar para ajudar. Parar para ajudar as pessoas. Parar por uma pessoa. Acolher esta pessoa. Ajudar essa pessoa nas suas necessidades. Estender a mão. Dar um apoio em oração, em ensino, em discipulado, em mostrar o caminho. Essa será a igreja do futuro, e esses serão os líderes do futuro, aqueles que se preocupam com o outro, que têm a responsabilidade também, o cuidado pela vida do outro. É cuidar, é amparar. Realmente é parar para amparar uns aos outros. Esse é o grande desafio da liderança nesses dias. Nós temos a noção do trauma que essas pessoas estão enfrentando. Orar com elas. Dar uma palavra de apoio, uma palavra de esperança. Levá-las a crer que há um Deus que tudo pode, um Deus que tem o controle de toda a situação. E eu quero desde já convidar você para o nosso culto online de amanhã, que eu vou trazer uma palavra muito significativa nesse sentido, que vai ajudar muitas pessoas que estão quebrantadas, prostradas, já desanimadas. Eu tenho certeza que essa palavra será uma palavra de cura e que Deus vai levantar essas pessoas, vai restaurar a fé dessas pessoas. Então nós precisamos ser esses líderes centrados na realidade, atuando através da justiça, da verdade em amor, e entendermos, descrevermos a realidade presente, a realidade que o mundo enfrenta, ter a noção dos traumas das pessoas. A liderança do futuro, a liderança que o mundo precisa, será essa liderança cuja a igreja primitiva é o modelo. A igreja primitiva, essa igreja aqui do primeiro século, a igreja dos apóstolos, essa igreja sempre será a igreja modelo. Em todos os séculos e em todos os contextos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Será uma liderança que cultiva as disciplinas espirituais. Serão líderes que se voltam verdadeiramente para Deus através das práticas espirituais, através da oração, da meditação, do tempo a sós com Deus, ouvir mais a Deus, se entregar mais para Deus, buscar mais a Deus, ser tocado pelo Espírito Santo em várias situações da vida, buscar ser guiado pelo Espírito Santo. Assim era esta igreja. Eles perseveravam, eles não desanimavam, eles não paravam na caminhada, embora enfrentando situações difíceis e complicadas. Eles estavam sempre atuantes. Eles eram perseverantes na doutrina, no evangelho, no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos. É dessa forma que a igreja ela vai precisar atuar ainda mais neste mundo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, conexão. Estavam juntos. As comunidades precisarão estar de mãos dadas, estarem mais juntos, mais conectados. A importância da conexão, na ajuda mútua, na ajuda uns aos outros. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, acolher os mais necessitados nas suas necessidades. Esse acolhimento é no vestuário, é no calçar, é no alimento. Se você tem roupas sobrando, distribua com os mais necessitados, calçados. Jesus disse, se tu tens
2 túnicas, dá uma, reparte uma com teu irmão. Repartir do pão é repartir o alimento, é repartir a roupa, é repartir o calçado, de acordo com a necessidade uns dos outros. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então é repartir o pão, é repartir a vida, é repartir experiências, é repartir a presença, estar junto quando pudermos, estarmos juntos, reunidos no templo, para juntos orarmos, adorarmos, para juntos como corpo de Cristo, sermos edificados, sermos abençoados, sermos confortados. E dessa forma, juntos nós crescemos, juntos nós vencemos. Como diz o slogan aí de um grupo, ninguém solta a mão de ninguém. Verdadeiramente aqui no cristianismo isso tem que funcionar, ninguém solta a mão de ninguém. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então essas práticas, elas serão fundamentais na vida da igreja. Então, que tipo de liderança o mundo necessita e que caminhos novos de formação espiritual estão nesse novo contexto? Essas novas realidades emergindo, a igreja precisa estar consciente dela e fazer parte disso, como agentes de transformação. Nós precisamos ser os agentes de transformação. Transformar o mundo ao nosso redor, transformar a realidade ao nosso redor. Não temamos o novo, embora o novo ele gere medo, ele gere apreensão, ele gera algum tipo de pânico, algum tipo de temor, mas nós não vamos ter medo do novo, porque o nosso Deus já nos capacitou para enfrentarmos todas as adversidades. Então nós vamos enfrentar e sermos uma extensão do braço de Deus como agentes de transformação da comunidade. Outra pergunta é: quais experiências que nós já estamos vivendo juntos? O que é que nós estamos vivendo juntos? Isto aqui agora, nesse momento, nesse contexto de confinamento, nós estamos nos comunicando através das redes sociais, dos canais de YouTube, no Facebook, as nossas reuniões online, os nossos cultos online, já está funcionando, as reuniões de base online. Logo após o encerramento desta live, por exemplo, eu vou ter uma reunião online com a base Lilás dos jovens. Eu vou conversar com eles para nós nos conectarmos, porque isso é imprescindível para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a pastora Nena e um grupo de pastores do Conselho do Estado, semanalmente nós estamos conectados e nós estamos recebendo mentoria de uma profissional dos Estados Unidos, lá da Califórnia. Toda terça-feira cada um sentado na frente do seu celular ou do seu computador, ali pelo aplicativo Zoom, e nós estamos recebendo mentoria de uma terapeuta, de uma coach dos Estados Unidos, só para você ter ideia. Nós estamos nos conectando, estamos conectados semanalmente e diariamente. Eu estou conectado com vocês e semanalmente com os líderes, com os pastores. Então, essas experiências nós já estamos vivendo juntos e já está dando resultado. Mas nós podemos elevar isso ao nível maior para nós encontrarmos resultados maiores. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos elevar, então, estender essa nossa rede. Por isso que eu sempre peço para você, compartilhe o link da live, compartilhe, vamos alcançar o maior número de pessoas, vamos conquistar essas pessoas para esse momento. É o momento de nós sermos igreja online. É o momento de nós sermos igreja online. E como igreja online, nós temos a capacidade de conquistar o maior número possível de pessoas para Cristo. Então você aí na sua sala, com o seu computador, com o seu celular, com o seu iPad, você pode ser um missionário do Senhor. Você pode fazer missões simplesmente com toque na tela do seu celular.
enviando link, chamando pessoas para junto de nós. É isso que o pessoal que trabalha nas grandes corporações, nas grandes empresas, que estão agora em home office, eles estão vendendo através das redes sociais. Eles estão trabalhando através das redes sociais. E eles estão impactando pessoas para vender os seus produtos. Então, o nosso negócio são vidas. Então, nós precisamos fazer isso. Envie o link para as pessoas da sua rua, da sua comunidade. Vamos alcançar um número maior de pessoas. Então, quais experiências? Essas experiências nós já estamos vivendo. Então, vamos elevar para nós encontrarmos resultados ainda maiores. Deus, ele tem algo extraordinário para nós. Nós temos experimentado nesses 50, 60 dias que nós podemos servir a Deus sem estarmos no templo. Eu me deparei com uma postagem no Facebook de uma pessoa. Ela, na realidade, ela compartilhou algo que alguém já tinha escrito, dizendo que os cristãos, os crentes, não foram treinados para servir a Deus, foram treinados para ir à igreja. Olha, isso nos leva a vários questionamentos. Eu sempre digo que quando a pessoa não tem nada para escrever, ela procura alguma coisa para escrever, sem noção do que ela está escrevendo ou sem noção do que ela está compartilhando. E principalmente a outra que vai lá e curte, significa que ela está compartilhando desse pensamento e ela nem pensou antes. Quando ela fala isso, ela está dizendo que ela também é assim, porque ela é igreja. Ela também é igreja. Ela não está de fora. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos postar. Pense bem antes de você compartilhar ou antes de você até mesmo curtir algo que alguém compartilhou. Porque quando você curte, você está dizendo, eu concordo contigo. E não é verdade. Porque nós estamos 60 dias sem irmos à igreja e nenhum de nós se desviou. Continuamos adorando ao Senhor na nossa casa. Então, essa tese, essa teoria cai por terra. Então, pense bem antes de você curtir ou você compartilhar algo. Porque tudo volta para você. Estamos nesses 60 dias, Deus tem nos ensinado que é possível. É possível nós servirmos a Deus sem ir ao templo, mas nós não estamos indo ao templo por conta do confinamento. Mas quando acaba o confinamento, é no templo de casa em casa. A igreja de duas asas. Nós não podemos servir a Deus só em casa. E nós não podemos servir a Deus só no templo, ser crente só de templo. Como diz os outros, ser rato de igreja, em casa parece que não aconteceu nada. Nós temos que ser igreja no templo, em casa, em qualquer lugar. E a pergunta é para essas pessoas que postam, será que elas vivem realmente isso que elas escrevem ou postam? É algo que nós devemos avaliar. Então Deus tem nos ensinado novos caminhos de formação espiritual que estão emergindo nesse contexto. E essas experiências que nós estamos vivendo, nós podemos então elevar para encontrar resultados maiores. Então, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, agora nós vamos para o nosso momento de oração. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Momento all together. Juntos, todos juntos em oração. Nesse momento nós vamos praticar esta disciplina espiritual da oração, de intercessão, de nós clamarmos e rogarmos a bondade do nosso Deus pelos que sofrem, pelos enfermos,
Vamos então nessa hora orar e clamar ao nosso Deus nesse momento de angústia, de aflição que os povos, as comunidades, as pessoas estão enfrentando. Vamos orar.